favor, coloque a mão no seu coração. Vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos presenteia com essa oportunidade, Senhor, com um dia que se chama hoje. A única coisa que nós temos, meu Pai, que muda a nossa vida, é este momento. Aquilo que passou, nós não podemos mudar, apenas podemos aprender, e aquilo que ainda vai acontecer, meu Pai, nós estamos apenas numa expectativa, mas é neste momento, Senhor, que nós podemos mudar o rumo do nosso destino. Quando nós escolhemos pelo Senhor, quando nós cremos, meu Pai, em mensagens como essa, que o Senhor é tudo o que nós precisamos, o Senhor é incrível, o Senhor é forte, o Senhor é protetor, o Senhor é incrível, meu Pai. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos na palavra, no Senhor, meu Pai. Então eu te peço que cada um de nós, meu Deus, venha abrir o coração de uma forma diferente, que possamos dia após dia, Senhor, nos preencher ainda mais do Senhor, de alimentarmos, meu Pai, essa fome, essa sede, que nós não estejamos aqui, meu Pai, cumprindo com protocolos, meu Deus, apenas participando de um trabalho, de um culto, Senhor, mas com essa fome, Senhor, com esse desejo de perseguir o Senhor, meu Pai. Onde o Senhor está, nós queremos estar. Onde o Senhor não está, nós não queremos estar, meu Pai. Nosso prazer é estar na sua presença, meu Pai. Que não seja algo monótono, algo costumeiro, Senhor, porque cada dia é um dia especial nas nossas vidas. Nós podemos fazer duas escolhas. A mesma energia que nós podemos levantar, ir para o trabalho, desmotivados, infelizes, tratar mal as pessoas, e o dia vai correr e vai terminar. É a mesma energia, Senhor, que nós podemos levantar, fazer boas escolhas, sorrir, sermos gratos, fazer o nosso melhor, deixar a marca de Cristo na vida das pessoas. São escolhas, meu Pai. O tempo está passando, a energia vai ser gasta de uma forma ou de outra, e as sementes, meu Pai, que nós lançamos, elas todas germinarão, sejam boas, sejam ruins. Não serão apenas os frutos bons, meu Pai, que nós colheremos. Infelizmente, nós vamos colher frutos ruins também, se assim nós plantarmos, meu Pai. Então que o Senhor nos ajude, meu Pai, a ter esse espírito excelente, esse espírito dependente do Senhor, esse coração quebrantado, meu Pai, que deseja te agradar, meu Deus querido, que não leva as coisas do Senhor de qualquer forma, mas quer todos os dias, meu Deus, crescer um pouco mais, se aproximar um pouco mais, melhorar um pouco mais, tirar as coisas velhas, meu Pai, colocar aquilo que é novo, que nós venhamos a nos esvaziar, meu Deus amado, de nós mesmos, do nosso orgulho, das nossas crenças, das nossas travas, meu Pai, e venhamos a ser cheios do Teu Espírito, cheios de unção, de força, de fé, de alegria, de gratidão, Senhor, que nós possamos ser cada dia mais pessoas parecidas, meu Pai, que se assemelham ao Senhor, porque esse tem que ser o nosso objetivo. Todos os dias o Senhor é o nosso alvo, nós vamos a crescer um pouco mais todos os dias. Então tem misericórdia de nós, meu Pai, nos perdoa por falhas, pecados, erros, coisas que fizemos, meu Pai, ao longo desse dia, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa, abra as nossas mentes, cria, meu Pai, em cada um de nós um coração quebrantado, contrito. Nos ajuda, Senhor, a ter um espírito estável, para que nós possamos crescer no Senhor, meu Pai, porque a Sua palavra diz que o Senhor exalta aquele que se humilha. Então que nós tenhamos, meu Pai, esse espírito, esse coração, de nos curvarmos diante do Senhor, de nos submetermos ao Senhor, mas diante de problemas, diante do diabo, diante da nossa carne, que nós estejamos firmes, meu Pai, com autoridade, com força, com resiliência, que nós não venhamos fraquejar, meu Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então se o Senhor se alegra com a nossa vida, com o nosso coração, com as nossas decisões, nós recebemos força. Mas como diz a Sua palavra, o espírito forte sustenta o homem na doença, mas o espírito deprimido, quem levantará? Nós podemos estar passando por situações, mas com o espírito forte, crendo que venceremos todas essas situações, porque se o Senhor é por nós, quem pode ser contra, Senhor? Mas se nós estivermos com o espírito abatido, nosso corpo pode estar clinicamente perfeito,
mas nós não teremos força, energia, motivação, sonhos, não teremos nada, Senhor. Porque se o Espírito Santo, que é o que nos traz alegria, paz, amor, longanimidade, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós seremos cheios de orgulho, de mágoas, meu Pai, vamos falar do passado, vamos viver um tempo que já foi. Então, meu Deus, nos ajuda a termos a consciência, para que dia após dia nós venhamos a perseguir a coisa certa, meu Pai, o Senhor, te agradar todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui comigo na nave, cada um que está pela transmissão na nossa igreja virtual, cada um, meu Pai, que está nas igrejas, cada um que enfrentou seus desafios para estar nessa noite, buscando crescer, avançar todos os dias, meu Deus, chamar a sua atenção. Abençoa o nosso povo, meu Pai. Levanta o nosso povo, que tenhamos aqui milhares e milhares de testemunhos poderosos, meu Pai, como graças ao Senhor e a fidelidade de tantos, meu Pai, nós já temos ouvido tantos testemunhos para a glória do Senhor. E que assim que seja, meu Pai, e que nós venhamos a viver o melhor ano das nossas vidas até então, porque a vida com o Senhor é sempre o melhor tempo das nossas vidas. Esse será o melhor ano das nossas vidas, e o ano que vem também será o melhor ano das nossas vidas, e assim todos os dias da nossa vida, meu Pai. Porque é o que nós sabemos, o mundo adora dizer que ele já viveu os melhores tempos da vida dele, os bons e velhos tempos. Nós não, meu Pai, com o Senhor nós estamos vivendo sempre a plenitude, meu Deus, e isso é uma decisão. Isso não é uma vida sem dificuldades, sem obstáculos, sem lutas, mas com guerras para que nós venhamos a vencê-las, meu Pai, ir para um outro nível. Então nos ajude a todos os dias subir de nível em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, prepare-se para atravessar o Jordão da sua vida e tomar posse da sua terra prometida. Você está se preparando? Já está preparado? Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Pode sentar, por favor. Boa noite, pessoal da transmissão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Diga comigo, inabaláveis. De novo, inabaláveis. Amém, gostei. O conhecimento revelado da palavra de Deus, da presença de Deus, é a única coisa capaz de nos dar estabilidade, para nos tornarmos inabaláveis. O alicerce que nós precisamos é um conhecimento revelado do Senhor. Muitos, infelizmente, não têm uma vida sólida, porque não tem um alicerce profundo. Porque a parte mais importante da vida dela, que é a vida espiritual, ao invés de ela construir como um alicerce sólido, ela tem construído como um barraco espiritual. Em algum momento da nossa vida, nós seremos testados, seremos abalados, para ver como está a nossa estrutura. Talvez você esteja vivendo esse momento agora, para ver qual a estrutura que você tem. Olha aqui em Hebreus 12, 26. Quando ele falou do monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, diz ele, fala comigo por favor, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Vamos juntos, por favor, as palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Deus vai remover tudo da nossa vida que não tem solidez. Só vai permanecer o que é firme. Só vai resistir o que está firme. E só vamos viver uma grande vida quando nós entendermos isso, quando nós construirmos
a nossa vida de forma sólida, construirmos na rocha, construirmos em Jesus. Então Deus mexe com as coisas para que tudo seja chacoalhado, para que fique somente aquilo que tem que ficar, somente aquilo que é sólido. Deus não quer um povo comum, não quer mais estatísticas de cristãos. Deus quer um povo firme de caráter, um povo firme de fundamentos, com uma base forte. Infelizmente, há pessoas que entram ano e saem ano, estão sempre num lugar diferente, são nômades espirituais. Uma hora busca, outra hora não busca, outra hora está numa igreja, outra hora está na outra igreja, outra hora começou um negócio, outra hora está em outro lugar. Mas há pessoas também que entram ano e saem ano. Elas passam por situações, mas elas estão lá, permanecendo firmes. Então, muitas pessoas, infelizmente, elas querem apenas a bênção, mas elas não querem relacionamento com Deus. E eu só vou construir uma vida sólida quando eu tiver um relacionamento com o abençoador. Eu só vou ter as bênçãos se eu conhecer o abençoador. Então Deus vai nos testar ao longo da nossa vida. A gente já teve os nossos testes e teremos ainda outros, porque a gente vai sendo afunilado, vai sendo refinado no fogo. E as respostas a estes testes vão mostrar a qualidade do nosso alicerce. Porque a gente sabe, um bom alicerce, ele não fica limitado àquela construção. Você já deve ter visto casas que a pessoa fez um ótimo alicerce que a pessoa sabe, se eu quiser eu posso construir um sobrado, eu posso construir um segundo piso, um terceiro piso. Então, quando o alicerce é bom, a altura também é muito mais alta, é muito melhor. Mas se eu construo um alicerce limitado, às vezes até aquilo lá não está tão seguro assim. Então, quando eu tenho um bom alicerce, eu posso expandir, eu posso aumentar. Mas, infelizmente, alguns não têm estrutura para muito mais. É como uma atividade física. No começo, quando você começa uma atividade física, você só fica lá com aquele ossinho de cachorro, né? Aquele 1 quilinho. Que a gente não dá nada, mas depois fica dolorido, para mostrar o nível da fraqueza, né? Da falta de preparo que a gente estava naquele momento. Então, somente o inabalável será deixado. Vamos ler aqui, em Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Veja que Jesus falou: aquele que vai me trair está aqui comigo nessa mesa. E de repente surgiu Jesus falou: alguém vai me trair. Aí quem é o maior? Presta atenção como é que estava a discussão aqui. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Quem é o maior, pessoal? Naturalmente, quem está à mesa ou o que serve? O que está à mesa, né? Ele está na mesa, tem alguém que está servindo, geralmente, aquele que está sendo servido é maior. Mas o Senhor fala aqui: mas com vocês não será assim, ao contrário. Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, Cristo é o maior que está à mesa. No entanto, a postura dele é de quem serve. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você,
para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fala se converter, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então o Senhor fala, com vocês não será assim, com todo mundo é assim, é que a gente tem, o maior vai ser servido, mas com vocês não vai ser assim. O maior é o que está à mesa, mas o Senhor nos mostra que o maior é quem serve, na verdade. Então eles estavam jantando, e o Senhor solta aquela bomba. Está todo mundo comendo, tal, alguém vai me trair nessa mesa. Olha a bomba, olha o clima, né? Olha o clima que o negócio, de repente, fica. E nesse momento eles começam com uma outra discussão, quem vai ser o maior? Ou seja, olha só, de quem vai trair Jesus para quem é o maior. Então veja o nível de desfoque que eles estavam. Veja como eles tinham um fundamento raso, ele não tinha fundamento nenhum na verdade. E Jesus precisou situá-los com uma palavra de humildade. Então começou com traição. Depois, quem é o maior, Jesus falou, o maior é o que serve, vamos baixar a bola? Vamos ser humilde? O Senhor situou, senta aqui, presta atenção. Não é o maior, é o que serve. Não é o grandão, é o que está aqui com o coração diferente. O maior é o que serve. Pedro já disse, né, eu não sou, jamais que seria eu. Eu andei sobre as águas, eu que descobri que Ele é o Cristo, eu que tive a revelação que Ele é o Cristo. O Senhor me chama para ir para todos os lugares. Pedro, Tiago e João, né? O Senhor está sempre me chamando. É claro que eu não vou trair Jesus, claro que eu não vou fazer isso. Com certeza não sou eu. E o Senhor nos ensina sobre humildade. No reino dos céus, no reino de Deus, o maior é o que serve. Jesus situou Pedro também. Pedro, o diabo quer peneirar você, viu? O diabo quer te afligir, viu? O diabo quer te chacoalhar, viu, Pedro? E que o Senhor precisou orar em favor de Pedro, para que ele fosse fortalecido, para que ele não caísse, para que ele não cedesse. E que ele, quando se fortalecesse, que ele ajudasse os outros, que ele apoiasse os companheiros dele. Mas olha só, não, com certeza não sou eu. E o Senhor estava falando, eu tive que orar em seu favor, Pedro. Você está achando que você está muito firme, muito seguro, eu precisei orar porque o diabo está querendo pegar você. Então Jesus orou para que Pedro conseguisse resistir àquilo que ele viveria. Jesus não orou para que ele não vivesse aquela situação. Presta atenção nisso. Nós precisamos estar preparados para a situação. Deus, em muitas oportunidades, Ele não vai nos tirar de viver a situação. Porque são nesses momentos que nós vamos ser chacoalhados e vai ficar o que tem que ser inabalável. Então Pedro naquele momento, ele não tinha a estrutura de fortalecer ninguém, nem a si mesmo, ele não tinha força para ele. Pedro realmente, a gente vê que era uma pessoa determinada para algumas coisas, ele era forte, mas na alma. Ele era forte na impulsividade, mas ele era fraco no espírito. Muitos dizem que são fortes, que têm uma capacidade natural, que são determinados, que confiam no taco dele. Muitos dizem, como tem pessoas, às vezes, você já deve ter ouvido isso, a gente escuta isso em atendimentos, que a pessoa fala, não, eu tenho uma fé muito grande, a minha fé é muito forte, Deus é tudo na minha vida. Mas alguns são como Pedro ainda. No primeiro abalo, elas deixam Jesus, no primeiro abalo, abandonam tudo aquilo que elas diziam que nunca fariam, que foi exatamente o que Pedro fez. Pedro estava já há bastante tempo com Jesus, e Jesus falou o quê, pessoal? Que ele precisava o quê? Se converter, se converter. Estava há tanto tempo com Jesus, e ele não tinha sido convertido ainda. Olha só, muitos estão na igreja há muito tempo, anos até, mas talvez ainda até hoje não se converteram. Então tudo isso a gente precisa trazer para a nossa vida espiritual. Deus quer que a gente seja maduro, Deus quer que nós sejamos consistentes e não mais religiosos, almáticos.
A gente viu aqui, ó, o diabo quer peneirar você, Pedro. O diabo quer peneirar cada um de nós. Mas o ponto é que o diabo ele só entra onde tem abertura, onde tem legalidade. Deus permite as situações até um ponto. Às vezes, muitas vezes a gente dá, talvez até num hábito, né, a gente dá muito crédito para o diabo, né? Não, porque o diabo luta muito, porque a luta... Não, ele só vai onde tem abertura. E a legalidade para o diabo entrar na vida de Pedro era o orgulho. Pedro era uma pessoa extremamente orgulhosa. Pedro, em vários momentos, ele quis mostrar que era melhor que os demais. Então, no abalo que ele teve, ele mostrou que tinha muita coisa frágil na vida dele. Deus quer tirar tudo aquilo que não é sólido, que não é forte. Cada um de nós está aqui num nível espiritual. Alguns mais maduros, outros ainda nem tanto. Então, Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. Mas todas as pessoas que foram bem-sucedidas precisaram ser abaladas. Então, mais cedo ou mais tarde, se nós quisermos romper para um outro nível, nós vamos ter que ser chacoalhados. Aí vai ficar só o que é sólido. Porque aí, quando só fica o que é sólido, Deus pode trabalhar, Deus pode fazer. E muitas pessoas Deus não pode fazer, porque ainda estão cheias delas mesmas, estão cheias de orgulho, cheias de mágoas, cheias de crenças, cheias de coisas frágeis. Olha aqui em Marcos 14, 27. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes o galo cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistiu ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, presta atenção pessoal, em cada detalhe: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Então veja que está todo mundo sujeito até aquele dia, até Jesus. Não uma tristeza, um chateadinho, ele acordou meio chateado aquele dia, não, ele estava com uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou, fala comigo, dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar, fala, não pôde vigiar, nem por 1 hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Fala comigo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Pedro estava falando aqui? Eu posso morrer, mas eu nunca te negarei. E todo mundo foi na onda. Eu também não vou te negar, Senhor. E no final das contas, quando Jesus foi preso, não sobrou um. Todos abandonaram no final. Então Jesus, no momento de dor, de aflição, é isso que a gente aprende. Ao invés de ficar ligando para parente, ao invés de ficar, falando bobagens, ele foi orar. E ele estava em grande aflição, aflição de morte. Todos o abandonaram, inclusive para orar. Todos abandonaram Jesus até na oração. Vocês não conseguiram orar comigo nem por 1 hora, Pedro? Você não disse que você é o cara, Pedro? Você não disse que você é o mais espiritual? Você não disse que você é o cara que nunca vai me abandonar, Pedro? A maioria, infelizmente, é assim, pessoal. Cada um precisa fazer essa autoanálise. A maioria não se conhece, na verdade.
A maioria está igual Pedro, não, porque eu acho frito e não sei e tal, eu não te nego, não conseguiu ficar acordado para orar. Somente quando são abalados é que a gente descobre que a gente não se conhece nada. Se não aguentou orar por uma hora de oração, como é que você vai resistir a tudo que você ainda tem que viver? Pedro, e cada um traz para o seu nome, Murilo, João, Marcos. Você não aguentou orar por uma hora, você acha que você vai aguentar um monte de coisa que vai acontecer ainda? Você ainda não tem preparo espiritual, Pedro, para ficar aqui nesse momento de dor, e você vai resistir a tudo ainda? Toda a sua confiança é na carne. Você ainda não tem um espírito forte. Então a confiança de muitas pessoas está nessa força interior, na capacidade humana, mas a única coisa que nos diferencia é um espírito forte. E o Senhor Jesus falou, a carne é fraca. O espírito está pronto, o espírito quer orar, quer jejuar, o espírito quer acertar, quer crescer, ele quer se afastar da carne. Mas a carne é fraca, ela cede muito rápido, ela cede muito facilmente, ela explode, ela cede para palavras erradas, para pensamentos errados, ela cede para desistência, ela cede para imoralidade, ela é fraquinha, ela cede muito fácil. Então quando nós crescemos no Espírito, nós temos a capacidade para aguentar as pressões, mas eu preciso estar forte. Então se nós analisarmos Judas e Pedro, a gente vê duas pessoas que aparentemente não eram tão diferentes. Um traiu, o outro negou Jesus. Ambos falavam bobagens. Mas a diferença de Pedro é que Pedro tinha fome, Pedro era faminto. Fala comigo, e Deus é atraído pela fome. Ambos erraram com Jesus. Ambos ficaram também muito mal. Judas ficou muito mal. Pedro também, mas um buscou remissão, o outro buscou a morte. Um tinha fome, o outro não tinha fome. Um sabia quem era Jesus, o outro não. Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ambos deixaram as suas vidas para seguir Jesus, mas Judas roubava. Judas ia para o lado que era mais conveniente, para onde ele tinha algum ganho. Pedro não. Pedro queria Jesus. Pedro reconhecia os seus pecados. Quando teve a situação que Jesus chamou Jesus e fez aquela pesca, a hora que ele viu aquele milagre acontecendo, ele falou, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Ele reconhecia os problemas que ele tinha. Judas não. Judas roubava, Judas criticava, mas a gente não vê Judas em nenhum momento falando nada, assumindo. Então, quando nós trazemos coisas à luz, elas se tornam domínio da luz. Quando a gente confessa, quando a gente esclarece as coisas, quando a gente perdoa, a gente traz as coisas à luz. Errei, eu fiz isso, eu enganei, eu tive atitudes erradas, mas agora eu não estou mais preso a isso. Tudo está às claras. Então, se eu trago a luz, fica no domínio da luz. Mas quando eu não trago, eu deixo nas trevas, elas continuam sob o domínio das trevas. E quem domina as trevas, pessoal? Quem domina as trevas? É o diabo. Então, se eu mantenho coisas ocultas na minha vida, coisas erradas, sentimentos, atitudes, passado, quem está dominando a minha vida é o diabo. Porque tudo aquilo que eu escondo tem poder sobre mim. Então, se eu escondo, aquilo está nas trevas, está oculto. Então, o diabo quem tem dominado. É por isso que o diabo, infelizmente, continua dominando a mente de muitas pessoas. Cada pensamento, fala comigo, cada pensamento é um tijolo. Cada pensamento que nós temos vão sendo construídas fortalezas. E se esses pensamentos forem errados,
O diabo está construindo fortalezas na minha vida, na minha mente. O diabo controlava a vida de Judas. Judas vivia uma vida oculta sob o domínio do diabo. A gente precisa guardar isso. Cada pensamento, só um pensamento, não é um tijolo, que ele pode construir fortalezas do diabo ou fortalezas de um espírito forte. Então nós somos o resultado daquilo que nós pensamos. A gente fala isso direto. Cuidado com os seus pensamentos, pois sua vida é dirigida por eles. Então, nós estamos aqui dentro construindo muitas coisas. Dentro de nós há muitas construções. Então, se nós dermos abertura, essa construção vai ser levantada pelo diabo. Judas, como a gente falou na semana passada, Judas viu milhares de milagres. Mas ele continuou mantendo as fortalezas mentais. Quando Jesus veio com aquela palavra, onde eles falaram, dura essa palavra, né? E os discípulos começaram a ir embora. Pedro ficou, mas Judas também ficou. Mas Judas não reconheceu Cristo. Ele, em determinado momento, quando ele estava lá com os sacerdotes, ele apenas reconheceu que ele traiu um sangue inocente, ele traiu uma pessoa inocente. Ele reconheceu que ele cometeu apenas uma injustiça. Ele não reconheceu Cristo. Mas Pedro reconheceu. Tu és o Filho do Deus vivo. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Judas não tinha certeza de nada. Tanto que a gente vê, né, que ele vivia lá para criticar, ele vivia lá para dar as opiniões que não foram pedidas, ele era uma pessoa ainda cheia dele mesmo. Um confiava em Deus, e outro servia aos seus próprios interesses. Então muitos vivem com essa mentalidade. O que eu vou levar? O que eu estou ganhando com isso? O que eu vou ganhar fazendo esse tipo de negócio? Tendo esse tipo de reação, de atitude? Muitos vivem assim, só buscando recompensas. Fala, recompensas. Muitos vivem buscando o que eu vou ganhar com essa situação. Ao invés de ir para o entendimento, um entendimento revelado do que é certo, do que vai me atrair coisas corretas, vai me atrair bênçãos, eu estou procurando o que vai ser benéfico para mim nesse momento, benéfico para a minha carne. Então Deus vai se revelar àquele que tem fome. Se eu tenho fome do Senhor, Ele se revela a mim, eu vou ter revelação da palavra. A revelação da palavra vem dessa fome. Fala comigo, a revelação da palavra vem da fome de Deus. Mas se não houver fome, a gente vai, sem nem perceber, a gente vai se enxergar, se descobrir que a gente vive uma vida fria, apenas rituais, apenas uma vida morna, sem resultados. Mas quando eu tenho fome do Senhor, a vida é agir em torno da palavra. As decisões são tomadas com base na fé. Então Pedro precisou ser chacoalhado, nós precisamos ser chacoalhados. Você disse que morreria por mim, Pedro, mas você não conseguiu ficar acordado por 1 hora para orar. Então nós só saberemos de onde vem a nossa força quando nós formos testados, se é uma força da alma ou se é uma força do Espírito. Somente nos testes vai sair aquilo que tem nos fortalecido. Quando eu sou testado, toda vez eu falo de desistir, eu falo de desanimar, de retroceder, eu me entrego, é porque toda aquela minha força que eu achava que eu tinha, ela vem da alma. E se for da alma, a gente vai desabar. Mas se for do Espírito, nós vamos para lugares altos. Então fica claro quando nós somos pessoas que estão sendo guiados por um Espírito forte. Porque fica claro quando a pessoa mudou, fica claro aquela força, fica claro quando é o Espírito que tem governado. Por 3 vezes, Jesus foi, orou, voltou. Por 3 vezes eles foram derrotados por aquela opressão. Jesus estava triste, estava com uma angústia de morte, mas Jesus foi orar. E eles ficaram lá oprimidos, não tinha força para nada. Quantas pessoas estão sem força, estão oprimidas, não tem força, não sorri, não tem alegria, não consegue orar, não consegue abrir a boca
para orar, para pedir misericórdia ao Senhor, para pedir ajuda ao Senhor. Por 3 vezes Jesus foi orar, e as 3 vezes ele voltou, eles tinham voltado a dormir, nem por medo, nem por, Senhor, nossa, a gente já passou isso 2 vezes, essa vergonha com Jesus 2 vezes, não, vamos ficar acordados, acorda aí, vamos lá. Caíram de tanta opressão que eles estavam vivendo. Então ficou muito claro que toda a força de Pedro vinha da alma dele, não do espírito forte. Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu faço. Quais as motivações? A gente faz pelo quê? A gente busca Deus com toda a nossa força, a gente muitas vezes se vê sem força, sem energia, desmotivado, cochila no culto, né? Faz as coisas de qualquer maneira, ora sem espírito, né? Mas em outros momentos tem uma força para aquilo que a carne impulsiona a fazer. Então nós precisamos saber, eu faço, eu conheço Deus, eu digo eu sou aquilo outro, não, eu sou espiritual, não, eu mudei muito, mas quando vem um teste, eu desabo. Mas na hora de falar, não, eu estou pronto, não, vamos lá, eu quero a bênção, mas e o alicerce? O alicerce está firme? A gente precisa analisar sobre tudo isso. Quais são os comportamentos que revelam que nós somos guiados pela nossa alma, ou se nós somos guiados pelo Espírito? A gente tem comportamentos ao longo do dia, diante de circunstâncias, de notícias, como é que nós respondemos a isso? Com tranquilidade, com força, com firmeza, com palavras abençoadas, ou nós já desanimamos e falamos em parar, falamos que já era, já perdemos, já acabou. Como têm sido as nossas respostas? Olha aqui em Lucas 1:8, acerca de João Batista, olha só. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. E aqui em Jesus, Lucas 2:40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Fala comigo, por favor. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então nós vemos aqui, Jesus crescia em todos os aspectos. Alguns só crescem no tamanho, não crescem na sabedoria e nem na graça. E se eu não cresço na sabedoria, o que eu vou fazer? Eu vou repetir as mesmas escolhas ruins. Se eu não cresço em sabedoria, eu vou continuar tendo decisões tolas, reações imaturas, reações impulsivas, reações ignorantes, as mesmas reações uma vida inteira, porque eu não cresço em sabedoria. E se eu não cresço em sabedoria, eu não cresço em graça também. Então, responda aí para você. Será que eu tenho crescido em sabedoria, em graça? Ou eu tenho repetido as mesmas imaturidades, as mesmas atitudes erradas? Nós temos crescido no Espírito, na sabedoria e em graça? Temos crescido em Deus? Você consegue enxergar crescimento em Deus, crescimento espiritual? Será que as minhas construções são sólidas? Lembra que a gente falou agora há pouco, cada pensamento é um tijolo, qual é o tipo de fortaleza que eu estou criando, que eu estou construindo? A nossa vida precisa de progresso, a gente precisa ver evolução, a nossa vida precisa de avanços, mas infelizmente muitos ainda têm crescido somente na carne, somente na estupidez, têm construído fortalezas terríveis. Então, ao invés de alguns evoluírem, há estagnação e retrocessos. Então a gente precisa analisar cada uma dessas situações, cada um desses, Pedro, Judas, se nós estamos muito cheios de nós mesmos, a gente está crescendo realmente, a gente está com compromisso em crescer, em melhorar todos os dias, e não buscar uma conveniência. O diabo trabalha com essas coisas ocultas. Tudo que não está certo, e nós mantivermos nas trevas, é o diabo que tem dominado. Estou guardando mágoas, estou guardando sentimentos, estou guardando coisas erradas,
hábitos, pensamentos. É o diabo. Eu estou me enganando. Olha aqui em João 21. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastoreie os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Disse Jesus: então pastorei as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir aonde queria ir. Mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois, Jesus disse: siga-me. Então a gente vê aqui Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Mas o amor de Pedro ainda era um amor fraternal. E Jesus estava falando do amor ágape, aquele que se entrega. É aquele que é o único que suporta o que for preciso. Esse é o amor que Jesus estava buscando de Pedro e espera de nós. Esse é o amor. Ame ao Senhor e ao seu próximo como a ti mesmo. Então esse é o amor ágape, aquele que suporta tudo o que é necessário. E a gente vê aqui que Pedro ainda não amava o Senhor suficientemente para fazer o que era necessário. Pedro reconheceu isso, que ele ainda não estava pronto para aquilo que o Senhor tinha para ele. Mas ele reconheceu: o Senhor sabe de todas as coisas. Então ele reconheceu. E depois disso, depois que ele reconheceu, depois que ele abriu o coração dele, ele sofreu grandes abalos. Ele viveu momentos que, por exemplo, no momento que ele negou Jesus, ele deu conta na vida dele, foi um grande abalo para ele. Ele entendeu, ele se viu: eu não sou nada. Eu disse que eu morreria pelo Senhor, que todo mundo podia abandonar, mas eu não faria isso. Ele viu que ele não era nada. Ele não era nada do que ele achava que era. Ele quebrou, ele desmoronou toda aquela casca. Tudo que não era sólido foi sendo tirado da vida de Pedro. Agora sim, agora que ele reconheceu: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Agora ele poderia ajudar alguém. Agora, tirando toda aquela casca, tirando tudo aquilo que estava frágil na vida dele, agora ele consegue ajudar os irmãos, porque agora ele se converteu. E agora que ele se converteu, ele poderia ajudar outras pessoas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo, mas não o suficiente para fazer tudo o que o Senhor quer de mim. Mas mesmo assim o Senhor não desiste. O Senhor sabe quem eu sou. Eu achava que era muita coisa, eu vi que eu não era nada disso, mas a resposta de Jesus, Ele sempre nos dá esperança. Então cuida das minhas ovelhas. Então quando eu reconheço que eu não estou pronto, a direção que o Senhor me dá é seguir em frente. Siga com o coração certo, com o coração aberto, com o coração dependente. Então eu não estou pronto, Senhor, mas apacenta, cuida das minhas ovelhas, ou seja, haja, viva, dependa de Deus. Agora que eu me esvaziei, eu entendi que eu preciso me fortalecer no Espírito. Pedro foi tendo essas revelações, essa consciência, ele foi entendendo: eu não tenho o suficiente. Eu achava que eu tinha muita força, mas era uma força da alma, uma força que cada um aqui, se tiver muita força na alma, quando for abalado, vai ver que não é nada, que não tem nada, porque o Senhor está buscando isso. Agora que eu me esvaziei, o Senhor pode me usar. Quando eu me esvazio, Deus pode me usar, porque agora eu me esvaziei, agora Ele pode me preencher. Pedro se tornou um homem incrível, porque ele se tornou forte no Espírito, só ficou inabalável, não havia mais nada,
Nada, ele foi quebrando todas as fortalezas, todas as mentiras, ele foi quebrando. Então não havia mais somente um homem cheio de fome, mas também havia um homem que havia se esvaziado. A gente não pode ter apenas fome, a gente precisa estar vazio para Deus nos preencher, para o Espírito Santo nos preencher. Como disse João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. A gente tem que reduzir, esvaziar para que o Senhor cresça. Ele não se gabava, mas você não vê mais ele fazendo isso, ele amadureceu. Ele não se gabava mais das tiradas dele, das revelações que ele tinha. Agora ele tinha uma vida diferente. Ele viveu muitas aflições, mas ele nunca mais negou a Cristo. Nós podemos ter muitas aflições e nunca mais negar a Cristo. Como é que nós negamos a Cristo? Não é dizendo, não sou crente não, nem tenho Bíblia em casa. Nós negamos a Jesus quando nós sabemos o que devemos fazer e a gente se entrega a paixões, a emoções, a negócios ilícitos, a pensamentos errados, a uma vida de preguiça espiritual. Nós negamos a Jesus assim. Quando nós cedemos para uma pornografia, quando nós cedemos para uma imoralidade, para um negócio ilícito, quando alguém é prejudicado, eu sei que ele foi prejudicado por minha culpa, eu nego Jesus dessa forma, eu estou negando, não quero isso não, do meu jeito vai funcionar. E Deus não tem como trabalhar em pessoas que não se esvaziaram ainda. Então ele foi quebrando tudo aquilo, ele nunca mais negou a Cristo, ele falou, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Eu não estou aqui para agradar vocês não, estou aqui para agradar a Deus. Olha só a mudança, ele para negar Jesus chegou até a xingar, blasfemar, amaldiçoar, imagina, fala palavrão, um monte de coisa, só para parecer que não tinha nada a ver com ele. Mas ele chegou num nível que quando ele foi para ser morto, naquela passagem que a gente acabou de ler, que vão levar você para um lugar que você não quer ir, ele pediu, não sou digno de ser crucificado igual Cristo, e crucificaram ele de cabeça para baixo. Então de um homem que estava cheio dele mesmo, que tinha toda uma casca, esse Pedro se tornou uma rocha. Esse Pedro se tornou uma pedra, uma rocha poderosa. Mas tudo começa nesse esvaziar. O Senhor removerá tudo que não tem alicerce sólido, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Para nós vivermos uma grande vida, para nós realmente vivermos a vida que o Senhor tem para cada um de nós, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, confessar as nossas coisas, colocar à luz, trazer à luz para que aquilo não mais tenha poder sobre nós, para que dia após dia, situação após situação, nós venhamos a nos tornar cada vez mais inabaláveis, para que tudo aquilo que era a alma que comandava, aquilo que eram os sentimentos que comandavam, os medos, o estar cheio de si mesmo, que a gente venha se esvaziar, para que fique somente aquilo que é inabalável. Amém, pessoal? Por gentileza, fique em pé. Pega o seu propósito. Eu peço que você feche os seus olhos por um momento. Antes de nós orarmos, que você tenha analisado essa mensagem. O Senhor quer tirar tudo aquilo que é abalável, que é frágil das nossas vidas. Os testes vão vir, situações vão vir, e é para que a gente saia melhor, para que a gente saia mais forte. Os testes do Senhor, eles nunca vêm para nos destruir, para nos humilhar, para nos envergonhar, pelo contrário. Mas eu preciso dar as respostas certas, eu preciso chamar a atenção do Senhor, eu preciso ter fome dEle. Então tome essa decisão, Senhor, eu quero chamar a sua atenção, meu Pai, eu quero me esvaziar. Não tenha medo dos abalos. Será que a gente tem medo dos problemas? Os abalos nos aproximam de Deus, pode perceber. Você não veio para Jesus porque a sua vida estava perfeita. Foi o abalo que te fez se aproximar do Senhor. E outros abalos virão para que a gente se aproxime ainda mais do Senhor. Pedro precisou ser muito abalado.
para que ele pudesse fortalecer os seus irmãos, para que ele se tornasse a pedra, a rocha. Nós precisamos ter essa estrutura firme. O abalo vai deixar somente aquilo que é forte. Nós temos fortalecido o nosso espírito, nós temos fortalecido o nosso caráter. Lembra do que nós falamos? Cada pensamento é um tijolo com que nós temos construído a nossa vida. Quais as fortalezas nós temos construído? Fortalezas do medo ou da fé? Fortalezas da insegurança, da carnalidade, da incredulidade? Ou as nossas fortalezas é de uma vida reta, uma vida firme, uma vida de resultados poderosos? O diabo vai trabalhar nas nossas mentes, ele trabalha com abertura, ele dá ideias. Cada pensamento. O orgulho de Pedro quase o destruiu. Pedro, eu tive que orar por você, porque o diabo quer se ir andar com a sua vida, ele quer te chacoalhar, Pedro. Acorda, Pedro. Você acha que você é tão espiritual? Você acha que você é tão forte, Pedro? O diabo está aí se ir andando com a sua vida, Pedro. A brecha dele era o orgulho. Qual a brecha que nós temos dado espaço para o diabo se ir andar com a nossa vida? É o orgulho também? É a incredulidade? É o medo? É a desistência, é a fraqueza? Eu não tenho força. Aqueles não aguentaram uma hora com Jesus. Será que a gente está nesse nível espiritual tão baixo? A gente não tem força para orar, a gente não tem força para crer, a gente não tem força para ter uma disciplina, ler a palavra, assistir um programa. Tudo é difícil, tudo é demorado, tudo é longe, tudo é cansativo, tudo dá sono. Será que a gente está assim? O Senhor está nos chamando, orem e vigiem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraquinha, ela cede rapidinho, cede para um dinheiro fácil, cede para uma distração, para um entretenimento. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Se eu não estou fazendo para Deus, se eu não estou agradando a Deus, eu já estou fazendo errado. O diabo não precisa que a gente tenha um ídolo de Baal, para a gente se curvar diante de Baal. Não, ele só precisa que a gente esteja longe de Deus. Ele só precisa que a gente não tenha tempo para Deus. Ele só precisa que a gente se afaste, que a gente ache, não, porque eu não levo desaforo para casa, não, porque Deus é tudo na minha vida. É isso que Ele precisa. Que eu esteja cheio de mim mesmo, que eu me ache muito forte, mas forte apenas na alma, porque quando vem um abalo, eu cedo, eu choro, eu desanimo, eu desisto, eu já fico com medo, eu dou 2 passos para trás, e o Senhor não tem isso para nós. O Senhor não quer que o diabo fique se andando na nossa vida. Jesus orou para que Pedro tivesse força, Ele não orou para que ele não vivesse a situação. Nós vamos ter que passar por muitas situações, e nós não podemos ter medo. Vamos fechar as brechas. Se deixarmos brechas, falhas, coisas abaláveis, o diabo vai se andar, vai chacoalhar com a nossa vida. Porque o forte na alma, ele age na carne, ele explode, ele vai para saídas humanas, naturais. O forte na carne é assim, mas o forte no espírito vai agir no espírito. O que a palavra está me dizendo? Não tenha medo, confie, mantenha a sua integridade, mantenha a sua aliança. Nós temos sido fortes na carne ou fortes no espírito? Fortes na alma ou fortes no espírito? A pressão, o abalo, a dificuldade, a opressão vai revelar de onde vem a nossa força. Essa palavra tem que abalar cada um de nós. Nós precisamos ser abalados por essa palavra. A pressão vai afunilar, vai sair, vai me espremer,
e vai me fazer mostrar se o que tem me sustentado é a alma, é a força natural ou é a força do Espírito. Então fale com o Senhor nesse momento. Essa palavra é uma palavra poderosa, incrível, que ela muda a nossa vida, que a gente venha quebrar toda essa casca. Pedro e Judas, em determinados momentos, pareciam até pessoas semelhantes, mas as decisões deles mostraram que eram pessoas totalmente diferentes. Tenha fome do Senhor, seja forte no Espírito, reconheça Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Reconheça o Senhor, reconheça a aliança que você fez com Ele. Não seja como Judas, que apenas reconhece: ah, verdade, eu traí um inocente, eu pisei na bola, não, eu só foi um pecado, não, é muito mais sério, não, eu estou na igreja, é legal, a igreja é gostosa, a religião é bacana. Não tem nada de bacana aqui não. Nós precisamos reconhecer Cristo. Peça ajuda ao Senhor. Não seja uma pessoa que só está vivendo, sobrevivendo. Não, é legal, eu gosto de estar na igreja. Não é para ser gostoso, não é para estar na igreja e achar legal, não, é para mudar a nossa vida. Nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos reconhecer Cristo. A palavra precisa explodir na nossa vida, a palavra precisa explodir dentro de nós. A gente não pode sair daqui da mesma forma, pensando, falando da mesma forma. Uma pessoa que tem alicerce forte, ela age com visão, ela age com sabedoria, porque ela está sendo guiada pelo Espírito, ela está sendo guiada de acordo com a palavra. Pedro quis conhecer a Cristo, Judas não. Toma suas decisões agora, abra a sua boca, levante as suas mãos, peça ajuda ao Senhor, levante a sua voz, peça ajuda ao Senhor, peça força: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero me esvaziar, eu não quero mais ser cheio de mim mesmo, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Me ajuda, Senhor. Tu me amas, Pedro? Senhor, eu achava que sim, eu acreditava em mentiras. Ah, eu amo a Cristo, será mesmo? Deus é tudo na minha vida, será mesmo? Analisa dentro de você quais as respostas que nós temos dado ao Senhor. Às vezes a gente está acreditando em muitas mentiras, porque cada teste vai saindo carne, vai saindo alma, vai saindo emoção, não sai fé, não sai definição de caráter. Quebra essas fortalezas, derruba essas fortalezas, assuma ao Senhor: Senhor, eu me enganei, Senhor, eu me enganei, eu tenho andado cego, meu Pai. Ah, eu amo Jesus, será mesmo? Então obedece, cuida das minhas ovelhas, haja pela fé, entrega totalmente, tem um amor ágape, aquele que tudo suporta, aquele que age pela fé. Peça ajuda ao Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa fome, eu não quero mais essa preguiça, eu sou um preguiçoso espiritual, eu estou morto espiritualmente, me ajuda, Senhor, eu não quero mais ser forte na alma, eu quero ser forte no Espírito, Senhor. Peça ajuda ao Senhor, reconheça o Senhor, peça ajuda, solta tudo que não é sólido. Tudo que não é sólido na minha vida tem que ser removido. Fala isso para Deus. Tudo que não é sólido na minha vida, Senhor, eu não quero mais. Tudo que não é sólido na minha vida, eu não quero mais. Eu não vou mais carregar, essa vida, esse sentimentalismo. Eu não vou mais viver dessa maneira. Eu não vou mais ficar aqui me enganando as pessoas. Somente as coisas sólidas serão deixadas. Fala isso para Deus: Senhor, eu quero que só fique o que é sólido na minha vida, somente o que é sólido no meu caráter, meu Pai. Eu vou tirar, eu não aceito mais as coisas
frágeis, meu Pai. Eu não aceito mais a inconstância, eu não aceito mais a imaturidade, eu não aceito mais o desequilíbrio. Essas fragilidades vão sair da minha vida. Eu não aceito mais na minha vida, eu não aceito mais esse caráter deformado, eu não aceito mais essa vida pequena, eu não aceito mais viver uma vida comum, Senhor. Eu não quero mais uma vida comum, eu não quero uma fé comum, eu não quero resultados comuns, eu quero uma vida cheia de vitórias, meu Pai. Eu quero ser cheio da sua presença, eu quero que fique a sabedoria, eu quero que fique a estabilidade, eu quero que fique a fome de Deus, eu quero que fique aquilo que é inabalável, Senhor. Eu quero um caráter transformado, eu quero um caráter transformado, eu quero ser cheio e permanecer cheio do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Me abra a mente, Senhor, me ajuda a reconhecer, me ajuda a ver, que eu bote as coisas para fora, reconheça, traga a luz tudo aquilo que estava escondido, traga a luz, confesse, diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda para isso, Senhor, eu preciso de ajuda para vencer essa área, eu preciso de ajuda para vencer essa situação, essa fragilidade, essa carnalidade. Eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu não quero mais viver dessa maneira. Eu não quero mais viver cheio de mim mesmo, Senhor, acreditando ainda em mentiras, carregando fortalezas, meu Pai, que eu não posso, eu não consigo, que eu já sou assim, não tem como mudar. Não, Senhor, são mentiras e mais mentiras e mais mentiras. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é para o meu bem. Que o Senhor crie meios, meu Pai, que o Senhor me abale, mas para que eu saia muito melhor. Não tenha medo dos abalos, porque são eles que nos fortalecem. Pedro não seria o grande homem que ele foi, se ele não tivesse sido grandemente abalado, se ele não tivesse reconhecido o Senhor, se ele não tivesse esvaziado, quebrado toda aquela casca de mentiras, ele não teria sido o grande Pedro, a rocha, aquele que fortalecia as pessoas, fortalecia os seus irmãos, que viveu grandes milagres, que não era mais o impulsivo, que não era mais o que falava pelos cotovelos, mas falava com fé, falava com autoridade, falava com unção, que tinha poder na vida dele, que por onde passava, levava vida, levava Cristo, levava mudança, levava transformação. Foi um grande instrumento do Senhor, e que você tome essa decisão: Senhor, eu quero ser esse grande instrumento do Senhor. Eu quero que fique na minha vida, meu Pai, somente o que é inabalável, Senhor. Eu quero um caráter inabalável, eu quero uma fé inabalável, Senhor. Eu quero um comportamento, uma atitude que agrada o Senhor, meu Deus. Eu quero um coração cheio de fé, um coração cheio de poder, meu Pai. Eu quero unção na minha vida, eu quero resultados poderosos. Eu vou viver, meu Deus, o melhor ano da minha vida, porque eu tenho plantado, eu entendi, meu Pai, não quero mais ser cheio de mim mesmo. Eu não vou esperar que as coisas aconteçam do além, por mágica, por sorte, porque já era a hora. Não, as coisas acontecem quando são provocados. Os milagres devem ser provocados. Eu preciso chamar a atenção do Senhor. Então tome essa decisão: Senhor, eu tomo essa decisão. Eu não vou mais ser um morto espiritual. Eu vou lutar contra isso, Senhor. Eu vou me fortalecer no Senhor, para que eu fortaleça a minha família, para que eu fortaleça aqueles que estão perto de mim, para que eu fortaleça, meu Pai, a mim mesmo, Senhor. Como é que eu vou fortalecer alguém se eu estou fraco? Não, Senhor, eu não aceito mais essa vida pequena, essa mornidão, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero mais. Só vai ficar inabalável na minha vida. Eu não aceito diferente. Fala com o Senhor, declara isso em nome de Jesus. Eu não aceito diferente. Eu quero que nada que seja abalável permaneça na minha vida. Se você reconhece situações do seu caráter, coisas que você ainda pensa, situações que você reconhece que são maldição na sua vida, declare isso, coloca um fim agora em nome do Senhor Jesus. Declare agora: eu não aceito mais esse caráter
deturpado, esse caráter corrupto, eu não aceito mais, eu tenho um caráter inabalável, eu não aceito mais essa vida, eu não vou mais viver ano após ano, vivendo os mesmos problemas, ano após ano, sendo um nômade espiritual, vai para um lado, vai para o outro, nunca estabelece nada, eu não aceito isso. Tome essa decisão, se revolte contra os resultados pequenos, se revolte contra resultados medíocres, se revolte contra uma vida pequena, porque não é essa vida que Deus tem para você, mas é o diabo que quer isso para as nossas vidas. Tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Ah, Senhor, não sei se eu ainda amo, mas segue no Espírito, segue na dependência, segue com o coração aberto. O Senhor não nega. A palavra diz: de modo algum desprezarás aquele que chega com o coração contrito. Esse é o sacrifício que o Senhor espera, um coração aberto, um coração que quer crescer. Nós podemos fazer sacrifícios de corpo, de tempo, de dinheiro, mas antes de todos esses, nós precisamos do sacrifício do coração. Então, sacrifício, abre o seu coração. Deus quer nos levantar. O Senhor não vai desprezar aqueles que se aproximam dEle com o coração aberto, rasgado. Ele espera isso. Ele quer nos abençoar, mas não pode ficar mais aquilo que é abalável, não pode mais ficar aquilo que não pertence ao Senhor, não pode mais ficar aquilo que é velho, aquilo que é ultrapassado, aquilo que só tem atrasado a nossa vida. Não pode mais ficar. Faça esse compromisso com o Senhor. Meu Deus, eu não aceito. Eu quero, meu Pai, eu creio no Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo, meu Pai. Eu reconheço o Senhor. Eu reconheço, eu não quero mais essa vida de casca, de imagem. Eu quero conhecer o Senhor de verdade, para que eu possa me aproximar do Senhor e viver uma grande vida próximo ao Senhor. Não uma fé de ouvir falar, uma vida de contemplar e aplaudir a vitória dos outros, meu Pai, mas eu quero também viver essas bênçãos, esses rompimentos, essas vitórias, essas conquistas. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um que aqui está. Eu declaro, meu Pai, corações mudados, uma mentalidade transformada, fortalezas, meu Pai, fortalezas realmente poderosas, meu Pai, fortalezas da fé, fortalezas da comunhão, fortalezas da verdade, Senhor, construídas na nossa vida, para que nós não venhamos mais a retroceder, a ter aqueles altos e baixos, meu Deus, que nós tenhamos a atitude, a postura que o Senhor espera de cada um de nós, e que dia após dia nós venhamos a evoluir, a crescer, a prosperar, meu Pai, a avançar em cada sonho, meu Pai, porque o Senhor é um realizador de sonhos. O Senhor quer que cada um aqui, meu Pai, realize cada um desses sonhos, meu Pai, que tem projetado, mas não tem como o Senhor nos abençoar ainda com o espírito frágil, não tem como o Senhor nos colocar em lugares altos, ainda com um caráter distorcido, meu Pai, sem que a gente nem se conheça ainda direito, a gente fale coisas que a gente nem tem consciência, Senhor. Nos ajude, Senhor, tem misericórdia de nós, e que cada um tenha tomado essa decisão, de sair daqui, meu Pai, cheio dessa fé, cheio dessa autoridade, cheio do Espírito Santo, determinado, meu Pai, a não dar passos para trás, a manter a sua posição e seguir em frente, confiando, meu Pai, que tudo aquilo que nós ainda não estamos prontos, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos favorecer, para que a gente rompa, Senhor, dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, cada pessoa que está aqui, cada um, meu Deus, que está pela transmissão. Eu declaro cada sonho, cada projeto realizado, materializado, meu Deus, cada situação profissional, cada situação na família, cada pedido na saúde, cada situação que precisa de uma resposta, meu Pai, eu declaro a mudança, eu declaro a transformação, eu declaro homens e mulheres inabaláveis, meu Pai, homens e mulheres poderosos, homens e mulheres convictos, Senhor, que têm um coração
coração que te agrada, porque o Senhor procura corações inteiros, meu Pai, íntegros, para mostrar a sua força, meu Pai. Então que o Senhor mostre nas nossas vidas o seu poder, a sua força, para que tenhamos aqui, meu Pai, milhares e milhares de testemunhos, meu Pai, vidas salvas, transformadas, famílias unidas, casamentos restaurados, vida profissional explodindo, meu Pai, em bênçãos, em prosperidade, crescimentos e mais crescimentos, meu Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso, que quer que nós venhamos a desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, obrigado por essas definições e por essas decisões que nós tomamos nessa noite. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. Muito obrigado, amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.